Eu separei também. Então, vamos lá, gente. A minha ideia hoje é o quê? A gente fazer a correção de estequiometria lista 2, e se der tempo a gente começar inorgânica, mais especificamente a parte de ácidos. A parte mais introdutória mesmo, só para vocês irem sentindo o gostinho. Eu sei que tem gente aqui que já estudou a parte de inorgânica, mas tem gente que vai começar agora, pelo menos para que vocês entendam o que é inorgânica e o que é que ela estuda, né? Beleza? Vamos lá, gente. Ó, das pessoas que estão aqui, todo mundo que está aqui conseguiu fazer a lista toda? Ou não? Teve gente que não conseguiu fazer? Deixa eu ver aqui as pessoas que fizeram. Tem aqui, ó. Para ser sincero, eu nem fiz essa lista, viu, Cá? Eu tô vendo aqui, Milena. 10 pessoas fizeram. Socorro, meu Deus, e agora? Mas vamos lá, vou começar a resolver umas aqui, viu? Com vocês. É até bom porque a galera que vai sofreu, Lulu, é porque tinha umas que estavam bem chatinhas e teve uma, inclusive, que estava com erro. Clarinha me avisou, mas eu não corrigi lá, olha. Aí teve uma galera que tentou fazer, tipo, se matou. Meu Deus do céu, não conseguiu. Aí eu esqueci de avisar lá que tava com erro de digitação, olha, acredita? Pô, na moral, velho. Mas, ó, não foi a primeira questão, fala assim, gente, ó, quantos mols de HCl são necessários para neutralizar 0,25 mols disso daqui, tá vendo? Então, vamos lá, a gente tem a equaçãozinha aqui, a equação já está balanceada, o que a gente precisa fazer é cortar todo mundo que não vai usar. Vamos lá, comigo, ó. Quem foi citado? O HCl, que é o ácido clorídrico, então ele vai ficar na nossa brincadeira, e também foi o hidróxido de cálcio, também foi citado, então o hidróxido de cálcio fica. O restante, Milena, que não foi citado, a gente simplesmente corta. Depois que a gente cortou, a gente baixa o número de mols. Percebam aqui, ó. HCl, nós temos 2 mols, então, ó, 2 mols de HCl estão reagindo aqui com 1 mol de hidróxido de cálcio. Beleza? Aí ele está perguntando quantos mols de HCl. Então, aqui, ó, vou perguntar. X, tá vendo? Vai reagir com um total de 0,25 mol, tá vendo? Aí aqui eu faço o quê, ó? Meio por extremos, né? Isso, ó, multiplica o famoso multiplicar cruzado. Eu sempre esqueço que quando eu boto nesse navegadorzinho, ele dá uma travada da zorra. Calma, 2 para 1, muito bem, isso mesmo, ó. Poxa, então acho que eu vou reabrir aqui no Samsung Notes, viu? Porque quando eu boto assim, trava muito, cara, muito mesmo nesse coisinha aqui, ó. Então fica x é igual a 2 vezes 0,25. Quanto é que dá isso aqui, gente? Qual é o dobro de 0,25? 0,5. Muito bem, tá vendo? 0,5 mol. Ó, letra B de bola. Aí vão dando uma fiscalizada aí, ver se vocês acertaram, se não acertaram, beleza? Porque a gente vai fazer a correção dela, eu não diria toda, mas eu diria quase toda. Inclusive, quem fez, tem alguma ideia de alguma questão que vocês queiram, assim, ver mesmo? Que, Fabrício, faz essa questão aqui, que eu lembro que ela eu não tinha conseguido fazer, eu fiquei meio embananado na hora de fazer, de entender. Me digam aí. Porque tem tão pouquinha gente hoje, né, cara? Faz alguma que tenha as duas equações e tem a listinha de baixo. Puxa, massa, Clarinha. Tem até umas que eu botei 3. Tu lembra que tem umas que eu botei 3? Eu acho que ficou mais pro final, essa das 3. Foi, né, ó. Olha, essa daqui, ó, da Fulvestre mesmo. Essa aqui tava boazinha de fazer que só, Fulvestre. E o Enem, gente, tende a cobrar bastante com duas, viu? Com 2 equações. Aí por isso que eu passei bem muitas, assim, porque eu quero que vocês se acostumem com isso. Inclusive, como é que eu vou saber a galera que acompanhou bem estequiometria comigo aqui? Quando a gente chegar em termoquímica, quando a gente chegar em eletroquímica, a galera que conseguir fazer de boa, perfeito, eu sei que fez o curso direitinho. Aí quem não conseguir, aí eu vou dizer, ó, o problema está em estequiometria, precisa voltar, viu? Mas, ó, vamos lá, essa questãozinha que ela fala assim, ó. Uma instalação petrolífera produz 12,8 quilos de SO2, ou seja, de dióxido de enxofre, por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando-se calcário, o qual, por decomposição, fornece cal, que reage com o SO, formando CaSO3. Aí ele fala assim, de acordo com essas duas equações, qual é a massa mínima de calcário
por dia necessária para eliminar todo o SO2 formado. Suponha 100% de rendimento para as reações, e ele passou aqui as massas molares. Povo lindo, ó, tenho duas equações, o que eu tenho que fazer é encontrar a equação o quê? Quem lembra qual é o nome? Da equaçãozinha que a gente encontra. Global. Muito bem, a global, isso mesmo, tá vendo? Aí, ó, para a gente encontrar a equação global aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode cortar o que tiver igual de um lado da seta e o que está do outro lado da seta. Percebam aqui, ó, desse lado da seta a gente tem o CaSO, ou o CaO, tá vendo nessa primeira equação. Percebam que ele está aqui do lado direito, enquanto na segunda equação tem CaO, só que do lado esquerdo, tá vendo? Então, ó, a gente pode cortar esses dois caras, tá vendo? E aí o resto a gente ainda pode fazer da seguinte forma, né, ó. Ah, isso mesmo. E agora a gente vai descer todo mundo que sobrou. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Já vou limitar aqui com a seta, e vamos lá, do lado esquerdo da seta, que foi aqui, ó, tá vendo, ó? Tudo isso, sobrou o CO3, mais o SO2, deixa eu botar aqui, ó, mais o SO2, que eles dois reagindo junto vão fazer aqui o CaSO3 mais o CO2, tá vendo? Beleza? Agora vamos lá para a gente ver. Ó, quem é que vai ficar, gente? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Quais os que vão ficar aqui? Quem seria o calcário que ele falou? CaCO3. Muito bem, o calcário, tá vendo? Porque, gente, cal vem de cálcio e esse Czinho vem de carbono, tá vendo? Então, esse cara aqui, ele fica. E quem seria o segundo que vai ficar, ó? O SO2, não é isso? Porque ó, ele está querendo saber, ó, qual é a massa mínima de calcário em quilogramas por dia. Aí tem que lembrar dessa relação aqui por dia, viu? Para eliminar todo o SO2. Então, esses caras vão ficar, o restante, Cauã, a gente corta. Preste atenção, Jéssica, que aqui vocês precisam se ligar nisso aqui, porque são questões bem legais para a gente poder aprender bem esse assunto aqui, viu? Então, vamos lá, ó. Já coloquei aqui todo mundo que vai ficar, mas agora eu preciso, Milena, prestar atenção na seguinte situação. Ele falou que essa instalação petrolífera vai produzir 12,8 quilogramas por hora, mas ele quer saber aqui por dia. Quantas horas tem um dia? 24. 24. Então, eu preciso pegar esse 12,8 e multiplicar por 24, porque eu vou saber quantos quilogramas vai produzir no dia inteiro. Tá vendo? Então, essa daqui é a quantidade que eu vou querer saber, ó. Tá vendo? Se eu quiser, posso fazer a multiplicação. Se eu não quiser, posso deixar assim. Depois eu vejo se pode cortar alguma coisa. Química, gente, eu sempre digo a todo mundo. Evitem ficar fazendo operações muito pequenininhas, né? Tipo, muitas operações. Deixem sempre para tentar simplificar. Beleza? Simplificar sempre é o foco. Então, essa daqui é a quantidade, ó, de SO2 que vai ser produzida. Tranquilo? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar o número de mols. É 1 mol de calcário para 1 mol de dióxido de enxofre. Tá vendo? Que é um dos gases, inclusive, mais poluentes aí. Aí, vamos lá. Ele deu aqui todas as massas. Ele disse que 1 mol de calcário vale 100 gramas. Então, ó, a cada 100 gramas ou 100 quilos, sou eu que vou escolher aqui essa unidade de medida, a gente vai reagir 64 de SO2. Então, quanto de calcário eu vou precisar para que reaja esse total aqui, tá vendo, ó? 12,8, ou seja, para filtrar, 12,8 vezes 24. Todo mundo entendeu isso que eu fiz? Ou não? Sim. Sim, né? Pronto, que eu estou fazendo bem direto aqui para poder a gente já começar a ter estratégia na hora de fazer. Ó, vou fazer meio pelos extremos. Aí vai ficar assim, gente, ó. 64x igual a 12,8 vezes 24, tudo isso multiplicado por 100. Beleza? Vou deixar isso aqui de um lado e vou mandar o 64 para o outro, dividindo. Aí fica 12,8 vezes 24 vezes 100, tudo isso dividido, ó, por 64. Professor, por que diabos fez isso? Porque agora eu posso simplificar o 24 e o 64 por 8. Porque, ó, 64 por 8 dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. E 24 por 8 dá quanto mesmo? 3. 3, muito bem, tá vendo? Aí em cima, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse 12,8 pelo 100, que vai ficar 1.280, vezes o 3 dividido por 8. Ó, esse 1.280, acredito eu que dê para dividir por 8. Vamos ver, ó, fica 1, 8 sobra 4,
48 por 8 dá quanto? 6. 6. Muito bem, tá vendo? Dá 48, sobra 0, então isso aqui vai ficar 160 vezes 3. Agora a gente faz 160 vezes 3 para ver quanto é que vai dar isso, ó. 160 vezes 3, que dá 0, 18, 4. Então, isso aqui, 480. muito bem, tá vendo, ó? Então foi essa quantidade aqui, ó, liberada, tá vendo? Meninas e meninos, e aí? Muito difícil essas questões quando tem duas equações, ou todo mundo lembra disso? Jéssica, lembra, Jéssica? Pode ser sincera, viu? Mas aqui é muito treino, viu, gente? É muito treino mesmo. Sim, essa aí eu tinha anotado no meu caderno e eu olhando aqui, Uhum. eu respondi 240. Agora, o porquê eu não lembro. Sei que foi isso que deu. Show, mas aqui, ó, Jéssica é treino, viu, Jéssica? Muito treino mesmo, viu? Tem que se ligar, porque tem que treinar bastante. Acho que foi, Clarinha, que a internet dela caiu, foi, não diga isso não, homem. Ah, não, Clara, voltou. Ah, tem acontecido, hein, Clara? Não foi internet, não. É porque eu apertei sem querer no botão para sair. Aí eu saí da aula. Eita, que coisa boa, velho. Fantástico. Então, deixa eu ver aqui se tem mais outra legal que eu acho que a gente precisa resolver. Eita, essa 10 aqui foi bem polêmicazinha, ela também. Gente, mas eu acredito que dê para vocês irem dando uma respondida, né? Sozinhos, eu acredito que dê. Eu vou entrar um pouquinho, gente, em ácido, viu? Porque o que eu vou fazer? Eu vou gravar essas resoluções, vou organizar todas elas e vou mandar para o grupo. Vou ficar em cima da galera para corrigir. Porque isso aqui, gente, vocês precisam fazer. Eu tô vendo que a galera que tá aqui, né, pelo menos o pessoal que fez, pô, tá acompanhando de boa. Entendeu? Se tá acompanhando de boa, perfeito. Eu vou mandar só as devidas correções para que vocês possam ir já dando a corrigida nas que vocês acertaram e na que vocês erraram. Aí eu também tenho que corrigir para enviar, né, e falar lá quantas foi que vocês acertaram e quantas foi que vocês erraram. Aí deixa eu abrir aqui agora a parte de química inorgânica aqui, ó, inorgânica aula 1. Aí, gente, eu não consegui separar muita coisa hoje não, infelizmente, porque realmente eu não tive muito tempo, viu, gente? Hoje a coisa foi louca, então a aula vai ser bem curtinha, vai ser mais uma introdução mesmo à inorgânica, e aí a partir da semana que vem é que a gente vai torar, passar por cima mesmo de tudo que a gente puder, ó, nem a estética do coisa eu não consigo fazer direito hoje, porque é danada, viu? Gente, vamos lá, né? Essa parte inorgânica, né, ela vai ser, assim, na minha concepção, ela é uma das partes primordiais para que a gente entenda, inclusive, a química orgânica. Tem professor que costuma dizer assim, Clarinha, que não existe relação direta entre orgânica e inorgânica. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa. Porque, assim, poxa, a inorgânica, ela vai dar para a gente base de muita coisa, sobretudo das principais reações químicas que acontecem, como é o caso de uma reação de combustão. Reação de combustão, a gente estuda aqui na inorgânica. A reação de neutralização também, que é quando você pega, Jéssica, um ácido, junta com uma base, e essa base vai neutralizar esse ácido. Esse processo de neutralização, a gente também vai aprender na inorgânica. Outra coisa também de inorgânica, equilíbrio químico, que a gente vai estudar futuramente. Isso aí também faz parte da química inorgânica / química geral. Tem uma galera até que fala assim, professor, eu sou apaixonado por química orgânica e tal, e não sei o que, não gosto de química inorgânica, mas eu não vejo muito sentido, Cauã. Por quê? Na minha concepção, cara, sendo bem sincero contigo, inorgânica é muito mais tranquilo de compreender do que orgânica, porque orgânica é um outro mundo, cara, e que muitas vezes não é um mundo muito aplicável para a gente, entende? Não é muito aplicável. A inorgânica, ela já é bastante aplicável. Inclusive, a parte de ácidos orgânicos, que é o ácido carboxílico, tem gente que fica boiando, que não entende, por exemplo, quais são as propriedades dele, porque não entendeu inorgânica, pô. Porque para você estudar orgânica, Clarinha, tem que dominar a inorgânica, não tem para onde correr. Porque muitas coisas que vão acontecer lá, quem vai interpretar a inorgânica não tem para onde correr, entendeu? Agora, sim,
Se você for me perguntar aqui, professor, mas se eu quero evoluir em biologia, eu preciso dar uma focada em quê? Claro, óbvio que na parte orgânica, porque, né, o nosso corpo, né, os seres vivos em geral, né, eles vão utilizar sempre a química orgânica com mais veemência, né? Mas, assim, como eu estou te dizendo, para que você evolua bem em química orgânica, é preciso que você domine a inorgânica. Aí, vamos lá, essa química inorgânica, a gente vai começar estudando os ácidos e as bases. Só que, gente, se liguem, a gente vai estudar primeiro os ácidos sob a visão de um cara chamado Arrhenius. Inclusive, se você for de um curso mais tradicional, você vai ver que os caras vão estudar várias outras visões. Aqui a gente vai ver só a de Arrhenius mesmo, porque é a mais famosa, é a mais antiga e a mais utilizada. Inclusive, Enem só usa Arrhenius, ele não quer saber de nenhum outro. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é que seria, gente, um ácido para o nosso querido Arrhenius? Ácido, ele vai ser uma substância que, em solução aquosa, ele vai liberar só um cátion, que a gente vai chamar aqui, Lulu, do cátion H+. Aí se liga, eu botei esse cara aqui, ó, que é, como é que se diz? Que é o H3O. Por quê? Porque, vamos lá, segundo Arrhenius, o único cátion que ia ser liberado era o H+. Só que esse sistema de Arrhenius se mostrou incompleto. Por quê, Cauã? Porque existem alguns ácidos hoje que não vão liberar somente H+, vão liberar também um outro tipo de cátion, que vai ser o H3O. Tá vendo aqui? Que daqui a pouco eu digo para vocês o nome desse carinha. Então, ó, ácido vai ser toda substância que quando você bota em solução aquosa, aí, Jéssica, anota no teu resumo aí, na tua telha que tu usa, que solução aquosa é tudo que está misturado em água ou qualquer coisa líquida, ou qualquer coisa líquida, tá vendo aqui? Então, vamos supor que eu pegue uma substância, jogue em álcool líquido, aquilo ali vai ser uma solução aquosa, beleza? Aí, solução aquosa, nesse caso, eu estou falando de tudo, inclusive água. A gente precisa lembrar o quê? Das nossas aulas introdutórias, que a gente falou sobre a questão da água ser o solvente universal. Então, por ele ser solvente universal, ele vai estar aqui, no caso ela, né, a água vai estar aplicada em quase todos os tipos de reação. Aí, quando vocês virem lá, por exemplo, olha, sei lá, eu vou botar aqui, deixa eu ver, pronto, H2O, aí você bota assim, ó, aquê, tá vendo? Significa que ele tá aquoso. CO2, se tiver aqui, ó, aquê, significa que ele tá aquoso, ou seja, ele tá lá dentro, ele tá em água, ele tá em alguma coisa que esteja líquida. Beleza? Então, é basicamente isso. Quando você joga lá, né, esse determinado ácido, vai acontecer isso. Ele vai liberar como só um único cátion. Beleza? É o que aconteceria, por exemplo, se a gente pegasse o H2SO4, que depois a gente vai aprender as nomenclaturas desses ácidos, não se preocupem, viu? Se a gente jogasse esse cara aqui, que vai ser o ácido sulfúrico na água, o que era que ia acontecer, Jéssica? Olha, se a gente jogasse ele em H2O, deixa eu botar aqui, ó, que isso aqui é H2O, ia acontecer o seguinte, ó, que interessante. A gente ia ter aqui, ó, o H3O+, de um lado, e a gente ia ter o SO4-, tá vendo? Então, a gente ia ter a parte positiva com a parte negativa, como é que eu vou dizer, se separando, entende? Calma, ia ser mais ou menos isso, porque ele ia aquecer, tipo, para um caramba, né? Mas, assim, se a gente fizer isso em um ambiente muito controlado, né? Sobretudo colocando em uma água extremamente gelada, né? Essa combustão, a gente acaba conseguindo dar uma controlada. A gente pega uma água extremamente gelada e coloca esse ácido. O que é que vai acontecer? Né, ele vai, no caso, gerar uma dissolução, certo? Nesse caso aqui vai ser uma dissolução aquosa, vai dissolver nessa água. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui. O nome dessa substânciazinha, gente, vai ser hidrônio, certo? Eu quero, inclusive, que vocês decorem esse nome, ó. Tá vendo? Aqui não tem para onde correr, Milena, tem que decorar. Certo? O hidrônio. Então, a gente joga um ácido lá, ele pode liberar H+,
mas ele também pode, na maioria das vezes, ele vai liberar hidrônio, principalmente esses ácidos aqui que contêm o oxigênio. É diferente, Clarinha, por exemplo, quando a gente bota o HCl. HCl, quem lembra qual é o nome desse cara? Me digam aí, quem é o HCl? Muito bem, ácido clorídrico. Se eu pego esse ácido clorídrico, jogo na água, o que é que vai acontecer? Ele vai liberar H+, e Cl-, tá vendo? Então, ó, tanto são as substâncias que vão liberar H+, quanto as que vão liberar hidrônio. Preciso que vocês lembrem desse nomezinho hidrônio, que futuramente a gente vai usar bastante. Beleza? Na parte de equilíbrio químico mesmo, eu vou perguntar futuramente, e eu espero que vocês lembrem para responder, viu? Então, coloquem aí um asteriscozinho que não tem para onde correr, não. Tranquilo? Agora, o que é que seria base segundo Arrhenius, gente? Lembra? Ácido é tudo aquilo que vai liberar o hidrônio ou H+, em solução aquosa. Já as bases vão liberar o que a gente chama de hidroxila. O que é hidroxila, professor? O A-. Tá vendo aqui, ó? Então, qualquer substância em solução aquosa vai liberar um único ânion, que nesse caso, Milena, é o O-. A esse O- aqui a gente chama de hidroxila, olha, nossa querida e bela hidroxila, que inclusive a gente vai voltar, Cauã, a estudar ela na nossa famosa química orgânica, ó. Química orgânica, meu Deus do céu, a gente vai estudar hidroxila até umas horas, vai ser tanta hidroxila metida, enfiada naquelas cadeias, que a gente vai abusar de hidroxila, cara, do tanto que tem. Mas isso aqui é um amor, cara. Eu sou, assim, perdidamente apaixonado pelas bases. Aí, vejam só, já botei aqui, ó, hidroxila, precisa lembrar, porque futuramente eu vou sair passando por cima de todo mundo, não vou querer saber. Vou falar hidroxila, vou falar hidrônio, e assim, quem pegou, pegou, quem não pegou, não tem para onde correr, vai ter que estudar, beleza? Então, é isso aqui, gente, ó. Então, bora lá para a gente dar uma recapitulada. Ácido vai ser aquele cara que em solução aquosa, ou seja, líquida, Milena, vai liberar como cátion H+, ou então hidrônio, que é o H3O+, e base vai ser toda substância que em solução aquosa vai liberar como ânion a hidroxila, que é o OH-. Basicamente isso. Tranquilo? Agora a gente precisa saber a diferença entre, Lulu, dissociação e ionização. A partir de hoje não aceito que ninguém erre, ninguém está aqui, pode mais errar essa parada de dissociação e ionização. Beleza? Gente, quando eu estou falando de dissociação, dissociar, eu estou falando de elementos, ou melhor, estou falando de ligação, ó. Estou falando de ligação iônica, ó. Beleza? Quando você tem um composto iônico, aquele composto iônico ele vai se dissociar. Já ionização, preste atenção, eu estou falando de ligação, ó, covalente. Beleza? Vamos lá, me lembrem, por favor, por obséquio, o que é que significa, o que é, no caso, né, uma ligação iônica. Como é que eu faço para identificar ela? Metal com metal. Muito bem, isso mesmo, é metal com a metal, tá vendo? Aqui vai ter uma ligação iônica. Que é a ligação covalente, Clarinha? Diametais. Muito bem, tá vendo? A metal mais a metal. Perfeito, Clarinha, muito bem, isso mesmo. Então vai ser isso, tá vendo? Ligação iônica, a gente vai ter uma dissociação, enquanto ligações covalentes, a gente vai ter uma ionização. É basicamente isso. Show? Não vai ter uma outra coisa, não. Então, ó, eu já coloquei aqui, ó. Deixa eu desligar, deixa eu apagar isso daqui, tá certo? As duas, Cauã, as duas representam liberação de íons, ou seja, eu vou pegar uma substância, vou jogar em solução aquosa e elas vão liberar íons. Lembra? Íons são cargas positivas e cargas negativas. Beleza? Aí eu botei dissociação sempre para ligações iônicas, ionização sempre para ligações covalentes. Aí a gente ainda costuma dizer o seguinte, olha, que tudo que dissocia é, na verdade, uma base. E tudo que ioniza, a gente diz que isso daqui, ó, é um ácido. Entendi não, professor, lascou. Mas calma aí, peraí. Vou botar, por exemplo, o NaOH. Vamos lá. Quem era que tinha o OH? Era o ácido ou a base que eu falei para vocês agora? Base. A base. Como era o nome desse OH mesmo? Hidroxila. Muito bem, tá vendo? Então a gente já identificou aqui, ó,
Que tudo que tem OH é base porque é hidroxila. Aí se liga, ó. Eu quero que vocês me lembrem. O Na é o sódio. O sódio vai ser o quê? O metal ou um ametal? Metal. Metal? Metal. Muito bem. Então ele vai ter... Qual é a característica dele? Ficar positivo ou negativo na ligação? Metal fica o quê? Positivo ou negativo? Fica positivo. Muito bem, fica Positivo, porque ele vai positivo. doar elétron. Perfeito, muito bem. Clarinha, agora tanto... Ó, vou lhe perguntar. O O, ele vai ser o quê? Um ametal ou um metal? O O. O oxigênio. Metal. Muito bem, tá vendo? Juntamente com esse hidrogênio, que o hidrogênio não tem classificação. Aí, olha só, o que é que vai acontecer, Clarinha? Esse OH, ele vai automaticamente ficar negativo. Aí se liga, olha, Clarinha, tu tem um metal com essa ligação aqui que vai ser considerado, tudo isso daqui vai ser considerado um ametal. Ah, professor, mas não tem o hidrogênio, mas eu disse para vocês que o hidrogênio não tem classificação. Hidrogênio é hidrogênio, acabou, ele não vai ser usado para absolutamente nada. Ali, o que eu estou olhando para esse cara é o seguinte, tem oxigênio? Tem. O oxigênio é o quê? Um ametal. Então, tudo que está perto do oxigênio vai ser considerado ametal. Tu tem um metal, ó, vou botar aqui, ó, tu tem um metal com um ametal. Então, essa ligação vai ser o quê, gente? Qual é o tipo de ligação? Disso aqui. Iônico. O Na Metal com com H. metal. Muito bem, tá vendo? Ligação iônica. Isso aí. Aí, ou seja, Clarinha, quando eu jogar isso aqui dentro da água, ó, o que é que vai acontecer? O Na vai para um lado, o OH- vai para o outro. Ou seja, como era ligação iônica, é porque esses dois caras, ó, essa ligação iônica, é porque esses dois caras se dissociaram, tá vendo? Aconteceu uma dissociação. Por isso que a gente tá falando de base. Beleza? Agora, se eu tivesse um ácido, olha que interessante. Você tem aqui, por exemplo, um HCl. Aí lembra, ó, a ligação covalente ela vai acontecer tanto de ametal para ametal, quanto para de hidrogênio mais hidrogênio, e também hidrogênio mais um ametal. Quando você tiver hidrogênio com ametal, isso aqui também vai ser considerado uma ligação covalente. Então, aqui, ó, HCl. Hidrogênio mais o Cl. O Cl é o quê? Metal ou ametal? Metal. Muito bem, então você vai ficar positivo e negativo. Então, como você tem hidrogênio mais ametal, essa ligação, ó, é uma ligação do tipo covalente. Porque aqui eu quero que vocês entendam tudo mesmo, para que vocês passem para a próxima fase, assim, tinindo nisso, viu? Aí, Clarinha, o que é que vai acontecer, ó, Clarinha? Quando a gente jogar isso aqui em uma água, em solução aquosa, vai ficar o H positivo de um lado, o Cl do outro. Tá vendo aqui, Cauã? Aí você vai ter, nesse caso aqui, uma ionização. Então, nesse caso, ionizou, ó. Ionização. Ah, preste atenção, viu, Jéssica? E nisso aqui você teve uma dissociação. Se eu pegar semana que vem alguém se embananando nisso daqui, vocês podem ter certeza que eu vou fazer uma reza ao contrário, para que vocês sejam amaldiçoados. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, né? Não tá não, depois dessa. Pois é, porque se não for, eu vou fazer uma reza ao contrário, para que vocês sejam amaldiçoados. Beleza? Ou estão me abusando aqui no coisa do negócio. Pergunta se eu podia. Vou substituir ninguém, não, filho. Eu nem trabalho mais nesse lugar. Inferno. Então, aí você tá vendo, gente, muito fácil, né, velho? Uma delícia, né, isso aqui. Meu Deus, isso é muito gostoso, cara. Eu amo inorgânica demais, cara. Aí agora, ó, se liga. Vamos estudar os ácidos, propriedades. Ó, já vou ser bem sincero com vocês aqui. Não, mas em mim não pega não, sabe por quê, Calvão? Porque eu tenho um bico fechado. Aí não entra não, é diferente a minha relação com a de vocês, entendeu? Fazer o quê, né, velho? Amo demais. Aí agora, olha só, já vou ser bem sincero com vocês aqui, olha só. Ácidos, bases, sais, óxidos. Para Enem, não adianta você ficar se matando para tentar aprender nomenclatura. Porque assim, a gente ficar se matando demais em nomenclatura, tá certo? É você pensar em coisa muito antiga. Por quê, Milena? Hoje em dia, vestibular, em geral, né, principalmente essas provas mais modernas, tipo Enem, o NEB, sabe? Eles não vão cobrar essa parada de nomenclatura. Eles não estão nem aí se tu sabe nomear.
O que eles querem é que você saiba principalmente as características e as propriedades de cada substância. Eu vejo que tem professor que passa um século, cara, ensinando como é que faz nomenclatura, e tem que fazer por nox, não sei o quê, e o aluno acaba ficando muito assim, muito tenso, sabe? Ele acha que aquilo ali é muito importante e tal. E não é. É legal porque, assim, quando o cara pega uma reação, você sabe como é o nome de todos os compostos, incluindo o composto, como é que eu vou dizer, né? Incluindo o composto ácido ou base. Mas, assim, não é que seja, meu Deus, eu preciso aprender a nomear tudo e tal. Não, no máximo você vai assim, focar mais nos sais e acabou. Porque, de resto, assim, não precisa ficar se matando, não, entendeu? É muito de boa mesmo, tranquilo. Aí aqui, agora, eu preciso da atenção de vocês, assim, redobrada, porque isso aqui é que vai ser a parte mais importante. Então, vamos lá. Quais são as propriedades, gente, desses ácidos em si? Uma coisa que eu quero aqui que vocês prestem atenção é, primeiro, quando a gente vai ionizar os ácidos, o que é que significa isso? É misturar com água. Mas aí, em uma equação, como é que isso aqui vai acontecer? Ó, se liguem. Gente, ionizar significa ele liberar ou H+, ou então aquele hidrônio, que é o H3 ou mais, tá vendo? E aí, gente, o que é que vai acontecer? A água, ela vai puxando cada hidrogênio por vez. Tá vendo aqui? Esse hidrogênio vai ser puxado por vez. Então, vamos supor, olha só, vejam isso daqui. O HCl, vocês podem analisar que tem apenas um único hidrogênio. Aí, o que é que vai acontecer? Ó, esse hidrogênio, ele vai ser roubado, literalmente, né? Ele vai ser, assim, puxado pela água, e aí esse cloro vai ficar sozinho. Tá vendo aqui? O cloro, ele vai ficar só. E aí, esse hidrogênio vai para onde, professor? Ele vai para cá, ó. Tá vendo? Para a água. Aí, ó, se a água tinha 2 hidrogênios, vai ficar com quantos hidrogênios agora? Se pegou um do HCl? 3. 3. Então, vai ficar isso aqui, ó. H3O. Ei, só que se eu trouxe, se liguem. Se eu estou trazendo, olha que interessante. Se eu estou trazendo mais um, lembrem-se que o oxigênio ele só faz 2 ligações. Não é isso? Ele vai fazer 2 ligações. Aí, vejam só, o oxigênio vai ficar fazendo uma ligação com esse hidrogênio aqui, mais outra ligação com esse hidrogênio aqui, mas vai sobrar um outro hidrogênio de cá. Gente, se tá faltando elétrons, esse cara vai ficar positivo ou negativo? Se tá faltando elétrons? Positivo. Positivo. Ele não recebeu só um hidrogênio, aí aqui você bota mais um, ou simplesmente mais. Tá vendo? Porque o que foi que você fez? Você desbalanceou. Ficou faltando elétrons. Aí, o Cl ficou sozinho. Só que o Cl, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, que a gente já viu isso, ele vai ficar com elétrons. Aí, tá vendo? Isso aqui significa ionizar. É pegar o ácido, jogar na água, e aí o cátion e o ânion se separar. Ionizou, tá vendo? Aí se liguem que isso daqui vai acontecer por partes, pedaços a pedaços. Por exemplo, tu tem aqui o H2SO4. O HCl só tinha um hidrogênio. Esse cara aqui, ele tem 2. O que é que vai acontecer? Ele vai perdendo de 1 por 1. Ô, gente, se ele perdeu só um, se liguem, viu? Ele só perdeu um. Então vai ficar como aqui? Se ele só perdeu um, vai sobrar quem? Porque esse cara aqui ele vai romper, ele vai perder um. Sobra H. Muito bem, vai sobrar HSO4, tá vendo? Aí, como ele perdeu, ó, se liga, ele perdeu um hidrogênio. Aí, nesse caso, ele ficou com um elétron a mais. Então, esse cara vai ficar negativo, umzinho lá. Tá vendo aqui? Enquanto esse cara aqui, ó, ele vai ficar H3 ou mais. Tá vendo? Ei, só que esse cara aqui, ele ainda pode perder mais um, sabia? Esse cara aqui, ó. Esse H
SO4. Ele pode ser misturado de novo com a água, até porque ele vai estar lá dentro da água, a água vai entrar em contato com ele de novo, aí ele vai perder de novo, ó. Quando ele perde, sobra só quem ali com ele? Quando ele perde esse hidrogênio? SO4. Muito bem, SO4. Lulu, ele já tinha perdido um. Quando ele perde mais outra, a carga dele fica quanto? Fica positivo. No caso, não, ele tinha perdido Não, um, perdeu de negativo. novo. Isso, muito bem. Continua negativa e -2, tá vendo? Porque ela tinha perdido um, perde outro, fica -2, porque -1 com -1 dá -2. E aqui fica mais outro, H3 ou mais. Aí no final, olha só o que a gente vai fazer. Olha, a gente pode somar e encontrar a equação global, tá vendo aqui? Aí quando eu encontrar a equação global, olha que interessante, ó. Esse cara corta com esse, tá vendo? E aí vai sobrar só isso daqui, ó. H2SO4 mais duas águas se somando, ficam duas águas. Tudo isso daqui reagindo e dando, olha, 2H3O mais, tá vendo? No caso, O mais 2, porque, né, aqui a gente ficou, olha, perdi mais outro, desculpem, viu? Ah, não, no caso, só isso aqui, mais, ó, isso aqui mais, SO4, 2 menos, tá vendo, ó? Dissociamos. Cauã, tem que se ligar, às vezes a escola dá uma pegada legal nisso aí, na verdade não é muito preciso não, viu? Principalmente agora que a gente tem que estudar de forma atualizada, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, com isso. Deu para entender, povo? Eu acho que sim, eu só fiquei confusa, porque, tipo, o senhor colocou o HSO4 mais H3O mais, só que, tipo, aí você colocou embaixo e cortou um com o outro. Isso, porque, ó, Aí, Jéssica, aqui, ó, quando a gente tem duas equações, não precisa encontrar a equação global, ó, tá. não é isso? Que a gente tinha, ó, H2SO4 em cima, mais H2O, essa aqui foi a primeira reação, ó, que eu fiz, então essa aqui é a primeira equação. Vai gerar HSO4 mais H3 ou mais. E aí a segunda equaçãozinha, ó, Gabi, se tu for perceber, ficou aqui embaixo com essa daqui, ó. HSO4 menos mais H2O. Aí tudo isso aqui, ó, Jéssica, tá gerando do outro lado SO4 2 menos mais H3O mais. Tá vendo aqui, Jéssica? Aí, ó, quando a gente tem duas equações, não tem que encontrar a equação global que a gente fez lá, ó. Ó, se liga aqui, ó, tá vendo? Aí fica, perceba, antes da seta você tem esse cara, e depois da seta você ainda tem ele de novo. Aí você pode, ó, chegar aqui e simplesmente cortar eles, ó. Tá vendo, ó? Que eles desaparecem. Aí vai sobrar só o H2SO4 mais duas águas juntas. H2O com H2O dá 2H2O, duas águas. Tudo isso daqui resultando em 2, ó, H3O, H3O. Então dá 2H3O mais SO4, 2 menos. Tá vendo aqui? Deu para entender agora? Agora eu entendi. Muito bem, tá vendo de onde foi que saiu isso? Beleza? Aí deixa eu passar para cá, ó. Características gerais agora, Gabi, olha, que legal. Primeiro, todo ácido, Gabi, todo ácido tem sabor azedo, beleza? Isso aqui, inclusive, né, é claro que a gente não vai sair provando todos os ácidos, porque aqui ninguém é louco, certo? Mas, assim, existem formas da gente determinar, né, quando uma substância é ácida ou não, mas se desse para a gente ter noção, assim, em relação aos nossos sentidos, quando a gente colocasse, por exemplo, ácido clorídrico na boca, a gente ia sentir aquele sabor extremamente azedo. Inclusive, isso acontece de vez em quando, né, quando a gente tem refluxo. Eu acredito que todo mundo aqui já teve pelo menos uma vez na vida refluxo. Comeu principalmente coisa de milho, sabe? Coisa com muito milho, tipo pipoca. E aí você, no final do dia, mano, você tem um refluxo infeliz. Aí vem aquele gosto extremamente azedo e ardência na garganta, que assim, mano, é pesado. Eu acho que todo mundo aqui já teve, principalmente quem tem problema de gastrite.
Aí tem refluxo que só. Aí pode provar pra gente que realmente o ácido clorídrico é extremamente azedo. Quando tu pega, Cauã, limão, aí tu bota na boca, é azedo. Quando tu pega vinagre e bota na boca, é azedo também, tá vendo? Então, tudo que é ácido, ele é azedo. Beleza? Esse é o gosto, tá vendo? Ei, imagina, né, velho? Mas o pior é que tem pessoas que não têm a capacidade de sentir o sabor azedo, não, né? Vem com alguns problemas na papila. Essas papilas confundem muito o que é doce e o que é azedo. Inclusive, tem gente que tem essa capacidade mesmo. Mas olha que interessante também, Gabi. Todo ácido, Gabi, ele vai conduzir eletricidade em solução aquosa. Tá vendo? De efeito de fábrica, literalmente, tem que mandar para garantia. Então, ó, todo ácido vai conduzir eletricidade. Então, Jéssica, se eu pego água pura e coloco 2 fios dentro, não vai conduzir eletricidade, porque eu disse para vocês que água, ela tem, como é que se diz, meu Deus, ela é ligação covalente tem como característica não conduzir eletricidade. Beleza? Mas aí vamos supor que eu coloque ácido clorídrico lá. Pronto, a partir do momento que eu dissolvi, ou seja, houve uma dissolução desse ácido clorídrico, ele vai automaticamente conduzir eletricidade. Outra coisa também, Clarinha, o pH de todo ácido tem que ser menor que 7. Isso daqui não se preocupem que em equilíbrio químico a gente vai estudar cálculo de pH a porra toda. Aqui agora eu só preciso que vocês lembrem que em temperatura ambiente, isso aqui é importante dizer, viu? Que em temperatura ambiente o pH vai ser menor que 7. Por quê? Porque se eu esquentar, se eu aquecer a água, se eu congelar essa água, o pH vai mudar. Beleza? Muda e muito. Inclusive, eu até recomendo depois que vocês vejam. Pronto, vocês já viram esse pessoal que tempera frango com limão? Acho que vocês já viram, né? Assim, Como é o nome me que a gente tempera fala? com limão. Me tempera. Não é? Isso, justo. Como é o nome que a gente fala, Lulu? Eu não sei não, Fabrício, mas ela tempera. Ela É... bota lá o limão. É pra Isso, tirar o gosto, ela pra tirar o gosto do... isso, Assim, o gosto pronto, do muito frango, bem, que Lulu. é A muito gente, forte. isso, a Dá uma gente, limpada lá. que a gente faz o quê? Meu Deus, como é o nome mesmo? A gente deixa a carne, não é minerando, não. Eu esqueci o nome, poxa, cara. Mas assim, a gente usa muito, principalmente em peixes. Por quê, Lulu? Porque quando a gente aquece o frango juntamente com o limão, o pH dele vai mudar, tá vendo? Porque quando você aquece, o pH dele muda. Aí o limão, ao invés de ficar extremamente ácido, ele vai e fica neutro, tá vendo? Por isso que a gente usa, inclusive, né, a gente usa muito ácido para poder tirar fedor de peixe. Olha, sujei a minha pia de peixe. Mano, você pode passar sabão que só. Quanto mais sabão você passar, mais fedor de fresco Ei, vai ficar. Não real. é podre Eu odeio. Tipo, quando eu demais. como peixe, eu tenho que limpar o negócio, sabe? Porque assim, eu acho na airfryer, porque é mais fácil, é tilápia. Isso. Mas mesmo assim, fica uma Fica fedendo a dificuldade pra peixe. limpar aquele negócio. Aí sabe o que a gente pode fazer, Lulu? Para limpar, pega um pouquinho de limão ou vinagre e aquece. Aí ele vai sair, o fedor. E sai muito bem, inclusive, viu? Por conta da mudança do pH. É bem Diquinha de interessante isso. fada. Diquinha de Mas fada. pode fazer, real. Se você fizer peixe na bancada, na pia, pode passar limão, que sai tudo, entendeu? O Fábio é quase um blogueiro aqui. Não é, velho? Que legal, usando química, né, velho? E aí, tá vendo, Jéssica? Quando isso acontece, nem passa limão na pia. Ela vai passar limão, porque coisas que têm o pH muito baixo tendem a tirar o cheiro, pô. Eu, inclusive, eu depois vou mostrar pra vocês o vídeo da menininha, que ela vai limpar os olhos e ela pinga limão no olho, meu Deus, achei. Mano, ela grita tanto, aí depois ela começa a rir. Mano, pelo amor de Deus. E foi, não, Jéssica, mas não tá. Ô, Jéssica, diga a ela que se ela quiser dar uma intensificada, ela pode aquecer o suco do limão um pouquinho. Para ela deixa morno, entendeu? Aí se ela passar e dar uma intensificada, por conta do pH que muda, viu? Ela que pode fazer, que é tira e queda, viu? Oi. Então, temperatura do pH. Isso, justo. Perfeito, tá vendo, Clarinha? Muda. Tranquilo? Aí,
Tá vendo? Não é, velho? Aí, ó, vejam só. Por isso, carinha, que quando a gente vai fazer suco de tamarindo, precisa dar uma cozinhada. Suco de uva também, porque senão fica muito amargo, sabe? Sabe? Na minha Oi. família ninguém sabia disso, não. A gente fazia suco de tamarindo e metia açúcar mesmo. Era É tipo, sério, é. tá, Nossa, não ficava muito azedo, não. é que eu gostava de suco mais azedo, sabe? Eu gosto. Mas Eu assim, era aquele também. negócio que metia açúcar e vida que segue. Ai, tem uma diabetes. Aí é um É, detalhe, entendeu? É um detalhe à entendeu? parte. Ô, Lulu, por isso que a umbuzada, a gente precisa esquentar o umbu, para que ele pare, assim, que a gente ferva Pois o pH. ninguém tá Aí sabendo disso na minha neutraliza família, o Fabrício. pH. O pessoal Aí, só faz. E vida ei, que suco segue. de uva também, viu, Lulu? Se você for fazer em casa, pode ferver a uva. Pode ferver a uva pra caramba, e aí ela fica bem docinha, viu? É docinha, docinha. Muito legal. Aí, ó, gente, outra coisa. Todo ácido clarinha vai neutralizar uma base. Botou lá, acabou, entendeu? Outra coisa, eles vão modificar as cores dos indicadores. Hoje, professor, que diabo é isso, indicador? Gente, indicador é tudo que você vai colocar em contato com ácido ou base e ele vai mudar de cor. O mais, assim, famoso que a gente tem em casa é o repolho roxo, suco de repolho roxo, certo? Quando você mistura com coisas ácidas ou com coisas básicas, ele muda de cor. Por quê? Porque ele é um indicador de pH, beleza? Quando a gente fala um indicador de ácido base. Mas aí o que é que eu vou precisar que vocês aprendam e barra decorem? Olha, por conta do Enem. Ó, isso aqui também, ó. Decorar por conta do Enem. É a fenolftaleína, que é o indicador mais famoso que tem, o indicador ácido base. Aí o que é que vai acontecer? Quando você pega a fenolftaleína e mistura com uma base, ela vai ficar rosa, beleza? E aí, quando você mistura com ácido, ela fica incolor. Tranquilo? A fenolftaleína, precisa lembrar por conta do Enem, é o principal indicador de ácido base. Inclusive, tem questão que só pergunta isso, em relação à cor, viu? Misturou com suco de limão, portanto, a fenolftaleína vai ficar que cor? Aí ele vai dizer se é rosa, se é azul, se é incolor, se é branco. Aí vocês precisam lembrar disso. Fenolftaleína, base fica rosa, fenolftaleína ácido fica incolor. Vamos aqui para a gente passar. Aí, outra classificação dos ácidos, gente. Nós temos várias classificações, viu? Primeiro, a gente vai ver quanto a presença de oxigênio. Jéssica, um ácido pode ter oxigênio, pode não ter. Quando ele tem oxigênio, a gente diz que ele é um oxiácido. Quando não tem, a gente diz que ele é um hidrácido. Já botei aqui, ó. Tá vendo? Oxiácidos são aqueles ácidos que possuem oxigênio na sua composição. Enquanto hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Aí, por exemplo, ó, Jéssica, tu viu aqui, Jéssica, o H2SO4. Pô, se tem O, é porque esse cara aqui ele vai ser considerado um oxiácido. A mesma coisa, ó, se eu botar aqui, por exemplo, H2PO3. Pô, H2PO3, se tem oxigênio, é porque esse cara é um oxiácido. Agora, os hidrácidos são esses caras que não têm. Por exemplo, o HBr, o HCl, todos esses caras são hidrácidos. Tranquilo? Isso aqui é a classificação quanto à presença de oxigênio. Outra classificação, quanto à sua volatilidade. Professor, o que é que diabo significa volatilidade? É você botar em contato com o ambiente e ele simplesmente evaporar. É isso, entendeu? Então, assim, ó, os ácidos que são considerados voláteis é porque eles possuem baixo ponto de ebulição. Ou seja, Jéssica, eles pegam fogo ou eles entram em combustão com muita facilidade. Ou seja, eles vão ir para o estado gasoso muito mais rápido do que o outro, ou seja, precisa de pouca temperatura. Então, voláteis são esses caras que possuem ponto de ebulição baixo. Em regra, a gente diz que são os hidrácidos. Todos os hidrácidos possuem ponto de ebulição baixo, ou seja, são caras, são substâncias voláteis. Por exemplo, o HCl, tá vendo? O ácido clorídrico, ele é muito volátil. O H2S, gente, inclusive, esse daqui é o que a gente chama de hidreto, ó. Esse aqui é o hidreto de
enxofre. Tá vendo? Esse aqui é o hidreto de enxofre. Gente, esse gás aqui tem um fedor de bosta que vocês não estão entendendo. Sabe o ovo quando azeda? Ovo. Alguém aqui já teve, assim, a infelicidade de abrir um ovo que tivesse podre? Vai fritar e teve a infelicidade de quando quebrar, aí quando botou lá o ovo podre. O Cauã, e o cheiro, como era, gente? E era bom o cheiro? O cheiro, mano. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali é hidreto de enxofre, vocês acreditam? Puro. Aquilo ali é um ácido, pô, que cria. Mano, é muito fedorento. Sabe quando o caba tá com o cu podre, ele peida assim, podre, aquela bufa, assim, não é nem peida, é bufa, aquela bufa silenciosa, que sai queimando, que, mano, chega é podre, chega a arder dos olhos. Aquilo ali que a gente diz, eita, fulano tá com fedor de ovo. Gente, é porque no nosso intestino, no nosso corpo, pode se criar, pode se desenvolver hidreto de enxofre, dependendo das coisas que a gente come. Por exemplo, se a gente come muito ovo, dá isso. Se a gente come muita cebola, também pode dar isso. Tá vendo? E é uma parada louca, assim, sabe? Arroto também, viu, Cauã? Pode dar também. Pode ter hidreto de enxofre. Por isso tem gente que arrota e assim é podre, sabe? É um negócio maluco. HCl, povo lindo, é o ácido que já tem no nosso estômago, viu? Na nossa barriguinha. Tranquilo? Eita, é mesmo, Clarinha. Meu Deus, que horrível. E agora, ó, se liguem. Vocês estão vendo esse HCN aqui, ó? Meu irmão, gente, esse HCN, ele é assim, um dos ácidos mais perigosos que existem. Mais perigosos, real. Para vocês terem ideia, ele era usado na época da Segunda Guerra Mundial. Já viram falar do gás mostarda? Eu acho que já, né? Todo mundo aqui já, né? Pronto. O gás mostarda, na verdade, ele é uma junção de vários gases. Mas, assim, de grande, assim, como eu vou dizer, no geral, a maior quantidade é o HCN. Isso daqui, cara, prega na hemoglobina da gente de um jeito que, assim, não tem quem faça soltar. É basicamente isso. Tem que você ter contato com HCN um pouquinho, para vocês terem ideia. Para um ser humano morrer, é preciso, assim, 2 ml. É bem pouquinho, Lulu. Precisa E eles de botaram um pouquinho. pouquinho, né? Eles botaram um pouquinho. Mano, era só em uma câmara, é uma sala fechada, e os cabos botavam pra sair, Não, né? esse e mais outros casos, né? Como se esse não fosse mortal o suficiente. Muito bonito, né, Lulu? Assim, bem interessante, né, Lulu? Bem tranquilão, né? Mas era esse ácido que os caras colocavam. Aí por que é que eles usavam ele, Lulu? Porque ele é muito volátil. Ou seja, ele tem um ponto de ebulição muito baixo, aí a gente respirou só um pouquinho, acabou, morreu. E vocês sabiam que quando ele entra, por ele ser ácido, ele vai corroendo tudo? Aí vocês imaginam, ou calma, imagina, tu sentindo dor ao respirar. Mas não é uma dor tipo de uma pneumonia que, ai, a minha costela está doendo. Não. Depois façam o teste de pegar limão e pingar nos olhos. Aí imagine essa sensação de coisa Cara, pingando no. Fabrício, Só que dentro, assim, ó. Fabrício, Tudo. você tá literalmente só respirando, você tá corroendo tudo. Assim, tudo. Mano, vocês imaginam, meu Deus. E os olhos, Lu? Imagina essas pessoas, quando tinha contato com esse ácido, meu Deus, entrava em contato com os olhos, meu Deus, os olhos com água. Ave, meu Deus do céu, imagina a dor, cara. Ai, meu Deus, é muito triste, cara, muito triste mesmo. Eu tava assistindo um documentário, sabe, na Netflix, e eu até parei, porque assim, nossa, era muito pesado. Acho que o documentário foi até excluído, eu acho, porque era bem pesado, sabe, falar muito sobre o Holocausto, e foi, nossa, muito real. E eles mostravam como era que eles faziam, sabe, o HCN, né, podre demais os caras, velho. Podre, podre, podre. Mas aqui, ó, gente, deixa eu botar aqui, ó. Outra coisa. Aí, isso aqui são os voláteis. Os fixos, gente, são aqueles que têm alto ponto de ebulição. Aí, olha só. Eu falei para vocês aqui que, em regra, são os hidrácidos. Mas vocês precisam tomar cuidado que é o seguinte, ó. A regra, na verdade, formal vão ser voláteis aqueles que possuem moléculas que fazem ligações fracas.
certo? Lembra, ligações entre moléculas, a gente tem que a mais forte a ligação de quê, ó? Ó, a de hidrogênio, tá vendo? Quando faz ligação de hidrogênio, aí a gente tem que ele vai ser fixo. Quando não faz, quando faz qualquer outra ligação, aí a gente classifica como sendo volátil. E aqui a gente tem os fixos, que em regra são os oxiácidos. E a regra formal é porque eles vão fazer ligação de hidrogênio. Aí, claro, né, gente, ligação de hidrogênio é muito forte. Como é que esse cara vai evaporar se ele tem uma ligação muito forte? É impossível. Aí, ó, um exemplo aqui é o H2SO4, tá vendo? Que, inclusive, a gente encontra ele, o ácido sulfúrico, como é que se diz? Em estado líquido. Beleza? Deixa eu passar aqui, ó. Outra classificação. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Aí, vejam só. Se esse cara tiver só um hidrogênio, tem que lembrar. Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que vai se ligar com a água. Por quê, gente? Nem todos os hidrogênios de um ácido vão ser ionizáveis. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Aí, ó, se ele tem um único, ele vai ser chamado de monoácido. Como foi o caso, ó, do HCl, né? Ó, eita, meu Deus. Como foi o caso do HCl. Quando a gente misturou ele com water, com água, o que foi que aconteceu? A gente teve lá um H3O- e tivemos lá um Cl-, beleza? Percebam aqui, ó, que quando se misturou com o water, ali, tá vendo o water? A gente teve só um único hidrogênio, tá vendo? Aí, como ele teve só um único hidrogênio que ionizou, é porque esse ácido aqui a gente pode classificar ele como sendo um monoácido. Tá vendo? 2 diácido foi o caso do H2SO4. Quando juntou com water, aí a gente teve lá, né, 2H3O. Tá vendo? Aí esse cara aqui seria um diácido. Se tiver, Milena, 3 ácidos, triácido. Se tiver 3 hidrogênios, triácido. Se tiver 4, poliácidos. Acabou. Beleza? E aqui eu coloquei, ó, diácido e monoácido. Muito difícil, gente, até então. E agora não. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar vocês, tá? Vou liberá-los. Semana que vem a gente volta para voar um pouquinho. Mas, beleza? Ok, obrigada. Eu já ia Nada, pedir pra gente.